Então, é uma coisa assim, ela foi colocada numa camisa de força e internada, apesar de ser uma mãe de família, de ter filhos e tal, foi internada num manicômio, sueco, até o fim da sua vida. Frida Wigren, autora de vários hinos da harpa. A gente vê como esse povo vem agindo durante muito tempo. Eu não posso deixar de ver, de falar aqui das, é, das divisões, das dissensões dentro da Assembleia de Deus. Eu me lembro quando eu estava na cidade de Posse, no Goiás, eu tinha 4, 5 anos de idade, e houve uma desavença na igreja, uma briga dentro da igreja Assembleia de Deus, e eu fui levado ali para fora. Algumas crianças foram levadas para fora porque dentro do templo os crentes estavam lá puxando faca um para o outro, né? Eu não consigo me lembrar também na cidade de Imperatriz, aí na década de 70 também, quando um pastor estava, eu me lembro que eu estava na igreja, né, junto com meus pais, e o pastor dirigindo o culto, e outro pastor invadiu a igreja, invadiu o templo, né, eu não gosto de chamar templo de igreja, mas ele invadiu o templo para, para tomar aquele ministério daquele pastor que estava dirigindo o culto, sob grave ameaça, com grave ameaça, né? A gente não pode esquecer da divisão, Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Madureira, em Fortaleza, Assembleia de Deus da Bela Vista, Assembleia de Deus Bethesda, que hoje é só Bethesda, né? Cujo líder escreveu, é o Paulo Romero, não é o Paulo Romero. Paulo Romero escreveu, não é o Paulo Romero, é o autor de Supercrentes, que eu tenho aqui, que ele escreveu para combater a doutrina da prosperidade, centrando em Kenneth Hagin, que foi considerado o decano da doutrina da prosperidade lá nos Estados Unidos, né? Mas nós não podemos esquecer nunca que não foi só Kenneth Hagin. Nós temos Oral Roberts, nós temos Kenneth Copeland, nós temos outros que não eram envolvidos diretamente com a doutrina da prosperidade, mas que tinham um ministério grande. E a gente não pode esquecer da briga, da luta entre Jim Baker, um grande televangelista americano, e Jimmy Swaggart, né? O Jim Baker tinha um caso com a secretária. O Jimmy Swaggart, para expor o Jim Baker, conseguiu filmar, né, todo a fé que o Jim Baker, que era casado com outra pessoa, fez. Esse foi o maior escândalo dos anos 80. E depois o Jim Baker deu o troco no Jimmy Swaggart, porque o Jimmy Swaggart frequentava prostíbulos e ele botou uma câmera lá dentro do prostíbulo. Eu me lembro da Elvira Raulina, aqui no Piauí. Elvira Raulina era uma espécie de socialite que tinha programas de rádio, na Rádio de Altos, e também em TVs em Teresina. E eu me lembro desse escândalo exposto, né? E como eles eram da Assembleia, o Jimmy Swaggart era da Assembleia de Deus, embora a Assembleia de Deus americana seja independente da Assembleia de Deus brasileira. Foi uma coisa muito pavorosa, né, naquele tempo. Bem, voltando para os nossos tempos agora, voltando para bolsonarismo, voltando para a adoração de Bolsonaro nas igrejas evangélicas, voltando para o que isso tem, o impacto que isso produz
na nossa economia, na nossa sociedade, nas nossas ações sociais, as ações sociais do Estado, né? Eu não canso de contar aqui a história de uma amiga minha que cresceu junto comigo, para quem eu mandei um vídeo errado de um rapaz que reclamava do preço da carne, do preço dos alimentos, do preço da gasolina. Eu mandei errado para ela e ela me respondeu o que é que Bolsonaro tinha a ver com aquilo, né? Mas é uma professora que desconhece, o papel de um governante, de um chefe do Poder Executivo, na mensuração dos preços, na confecção dos preços da gasolina, dos alimentos. Que professora é essa? Que não conhece o papel do Estado, que não conhece o papel do Executivo, que não conhece o papel do Legislativo, né? Eu terminei de ler um livro de uma pessoa, de uma jornalista, que um colega meu me apresentou o livro, né? A colega faz dias que ele tenta me apresentar, mas eu não pude ainda conversar com ela. O nome dela é Rafaela, sobre Rafaela Barbosa, se eu não me engano. E ela escreveu um livro já ainda na década de 2010, né? Falando sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, desde o seu surgimento com Edir Macedo e R.R. Soares até os seus momentos atuais, né? Ela não cobre ainda aqueles problemas que houve entre a Igreja Universal do Reino de Deus e o governo de Angola. O governo de Angola não, os pastores locais de Angola, né, que se sentiram prejudicados com escândalos como os pastores terem que fazer vasectomia para não terem filhos, que é para a igreja não ter que sustentar filhos de pastores. E a gente não pode esquecer nunca daquele momento em que Edir Macedo estava ali ensinando, depois de um jogo de futebol, ou durante um jogo de futebol, ensinando seus pastores a arrecadarem dinheiro, né? E depois no Maracanã, ele ali debruçado sobre aquele monte de dinheiro, e da sua posterior doutrina, que ele firmou, que para você entrar no reino dos céus, você tem que dar dinheiro. Se você não der dinheiro, você não entra no reino dos céus. Isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira, tá certo? E nós estamos entrando aí, houve também a questão do eclipse total do Sol nos Estados Unidos, né? Eclipse total do Sol, que para muitos místicos e até cientistas, para místicos cristãos e cientistas cristãos, não vou falar para cientistas ateus, para quem isso nada significa, mas para esses outros grupos de cientistas cristãos, cientistas mesmo, de místicos cristãos, significa a entrada. Olha o Daniel Marçal aí, né? Daniel Mastral entra o começo, marca o começo do princípio de dores a que Jesus se refere lá no capítulo 24 do livro de Mateus. E a gente tem que enfrentar isso também, né? Até porque logo em seguida vem aí a guerra de Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha, se houve uma coisa, eu vi uma piada um dia desse em um canal, que se uma coisa boa que o Temer fez pelo Brasil foi ter colocado Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Que o fato de Temer ter nomeado Alexandre de Moraes para o Tribunal, para o STF, Superior Tribunal de Justiça,
foi a maior coisa que ele fez. E olha, eu vou dizer para vocês aqui, todos aqueles que combatem o bolsonarismo, porque o bolsonarismo, eu já disse, o fascismo se apresenta sobre várias faces, né? Se apresentou no passado como nazismo, se apresenta como neonazismo no mundo todo e agora se apresenta também aqui no Brasil como o bolsonarismo. O bolsonarismo tem que ser combatido, porque esse povo não está a fim de combater a criminalidade. Uma das primeiras pessoas a se manifestar agora com a prisão do Francisquinho, né, do Chiquinho Brazão, deputado federal, mandado prender por Alexandre de Moraes, como coautor, junto com seu irmão Domingos Frazão e aquele outro delegado que foi nomeado pelo interventor no Rio de Janeiro, o comandante foi comandante do Exército, depois vice na chapa de 2022 com o Bolsonaro. Então ele foi nomeado, ele era interventor, esse general, né, vocês sabem a quem eu estou me referindo, desculpa a falha de memória, mas esse general nomeou esse delegado. E esse general, junto com outro general também que estava lá, que foi colocado também como chefe de polícia lá no Rio de Janeiro, um dia antes do assassinato de Marielle. E esse povo, delegado Bilinski, Gustavo Gayer, a pistoleira, aquele Éder Mauro lá do Pará, né, que gosta de bancar o valentão, que já chamou até o Glauber Braga para brigar lá fora do Congresso, né? Tão para você ver como é um homem empenhado de valores republicanos, né? E a gente vê esse povo fazendo a desgraça dentro do Congresso Nacional. Quando o Elon Musk começou a criticar o ministro Alexandre de Moraes e depois o Lula, a primeira pessoa e falar também, e foi submetida, né, a CCJ, a autorização para a prisão do Chiquinho Brazão, o Gustavo Gayer foi um dos primeiros a publicar vídeo dizendo que ia votar para que o Chiquinho Brazão fosse solto e que depois fosse cassado, como aconteceu com a Flor de Lis. Ele queria que acontecesse com o Chiquinho Brazão a mesma coisa que aconteceu com a Flor de Lis, o que, assim, é meio suspeito num congresso reacionário. Num congresso reacionário, não todo o congresso, mas um congresso reacionário, que querem, que tem Nicolas Ferreira, por exemplo, que não tem o menor respeito. A Bíblia diz que nós devemos ter respeito pelas autoridades constituídas, mas ele não tem o menor respeito. Eu não sei em que é que ele acha que esse mandamento é diferente de outros, que essas condenações feitas por Paulo é diferente de outras condenações, como, por exemplo, a homossexualidade, né? E um dia desse eu assisti um vídeo também do Aqui é Santarém, no programa do Aqui é Santarém, com o pastor Caio Fábio, e que ele fala da questão da homossexualidade. E eu me lembrei, na hora que eu estava falando, de uma conversa que eu tive há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando eu servia no 6º Jacóizeme, lá na Praia Grande, São Paulo, que eu falava que a igreja teria que enfrentar a questão da homossexualidade. Teria que enfrentar, e a igreja tem que enfrentar, porque o tempo não para. Houve um professor meu, assim que eu
me formei sargento, eu queria passar no vestibular, naquele tempo era vestibular, para fazer um curso superior, e eu e um colega meu, então eu vou nomeá-lo aqui porque não é um problema, não é nenhuma uma coisa que o desabone, né? Jaildo, um dos melhores amigos que eu tive dentro do Exército, era sargento, terceiro sargento da minha turma. Na época nós éramos terceiros sargentos. E a gente foi fazer um cursinho do Senac e tinha um professor de história muito engraçado. E ele dizia assim: ah, você diz, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. O que é que você quer? Ele perguntava. Você quer que a história pare em sua homenagem? Nós estamos no outro tempo, a história evolui, a história progride, não é mais a mesma coisa. Nós não temos mais a mesma quantidade de pessoas que nós tínhamos lá no começo do século, lá durante a Revolução Bolchevique. Nós não temos mais a mesma quantidade de pessoas. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, certo? Hoje nós temos a China, há 20, 30 anos atrás, a China era o país mais populoso do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, 1 bilhão de habitantes. Hoje é a Índia, com mais de 1 bilhão, quase 1 bilhão e 500 mil habitantes. E 500 milhões de habitantes, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. Enquanto o Brasil tem 220 milhões de habitantes, os Estados Unidos cerca de 300 bilhões de habitantes. Né? Então, assim, o cristianismo era 1.300 bilhões de cristãos. Hoje nós temos mais de 2 bilhões de cristãos. Então a coisa está diferente. E aí vem o Elon Musk atacar o Brasil. Será que a nossa nação é uma república de bananas? Para que Elon Musk, porque é rico, porque é bilionário, biliardário, né? Porque na verdade ele nunca trabalhou na vida, tudo que ele tem ele herdou. Será que nós podemos, a nossa democracia pode ser atacada por um cidadão desse? Ele vir aqui fazer o que quer, insultar um ministro da Suprema Corte, insultar o presidente da República, porque se fosse outro país, a gente vê esses comentários na Globo News, né? Através da Andréa Saad, por exemplo, da Dani Lima, por exemplo. Eu vou me esquivar hoje de falar do Demétrio Magnoli, né? Aquele ser asqueroso, aquele geólogo que continua como jornalista lá na Globo News, né? Eu vou me abster de falar, eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu deixei, gente, eu passei esses dias sem gravar vídeo por pura vergonha. Eu não sabia por onde começar. São fatos e fatos que se seguem, mentiras e mentiras que se seguem, uma coisa assim realmente eu creio, como evangélico, como cristão, eu creio que nós estamos realmente entrando no princípio, na época que a Bíblia denomina de princípio de dores, e depois virá uma grande tribulação, porque assim, você vê o conflito em Israel, um conflito que já estava ali amenizado, o que a gente não lembra da década de 90, o Menem Begin, você vê Bill Clinton, né? Você vê todas aquelas pessoas que estavam ali trabalhando pela paz, e hoje você vê pessoas trabalhando pela guerra, como Netanyahu, aquele primeiro-ministro lá de Israel, aquele primeiro-ministro de extrema-direita de Israel, né? E agora nós vemos também a possibilidade real de Donald Trump voltar à presidência da República. E aqui no Brasil a gente não sabe, com essa instabilidade política que nem o Lula conseguiu dar uma estabilidade política para o Brasil com a sua eleição,
né? A gente viu agora uma pesquisa de empate técnico ali, empate entre os que aprovam e os que desaprovam o governo Lula, mesmo eles estando fazendo um ótimo governo, e tudo isso a gente sabe que é devido às bolhas bolsonaristas que estão no WhatsApp, que estão no X do sul-africano lá, né? São no X e outros meios de comunicação estrangeiros, que inclusive o Monark tem um canal lá. Essas pessoas ganham milhões e milhões de reais. Então, minha gente, eu creio que assim, eu faço um apelo para os cristãos evangélicos: saiam dessa paranoia, saiam do domínio do demônio, porque o demônio tem colocado sobre os evangélicos uma mão poderosa para que todos os escândalos que a gente nunca viu ao longo da história, eu creio que as igrejas, se bem que tem igrejas históricas também envolvidas, né? Algumas igrejas presbiterianas, igrejas luteranas, essas mais envolvidas aí, né? Porque a gente teve o Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação, aquele que fazia troca a gente chama de propina, porque quando a verba é destinada e segue o seu curso normal, é uma verba que vai para uma prefeitura, que vai para um estado, para uma prefeitura. Mas quando essa verba tem atravessadores como pastores, esses pastores, Ministério Público, por favor, prendam esses pastores. Eu vou fazer representações contra esses pastores. Eu vou fazer uma representação contra o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu vou fazer. Porque não pode, isso não pode acontecer. Que nós soframos, que nós vamos para a cadeia, que nós soframos, nós morramos de fome, que nós não até o dia do arrebatamento da igreja, que eu creio no arrebatamento da igreja. E depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre as ideias mirabolantes que estão correndo por aí, né? Principalmente com Daniel Mastral e outros. Mas enquanto isso, nós temos pastores que dá para você ouvir. E cuidado com os savonarolas da vida, aqueles que gritam e berram. Não estou falando nem de Silas Malafaia, porque Silas Malafaia já é um gangster possuído por demônios, por uma casta de demônios, um enganador, vil. Estou falando daqueles que conservam a aparência de pastores, mas que no seu zelo eles vão além do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, está lá em Eclesiastes: não sejas demasiadamente justo, porque morrerás antes do tempo. Não sejas demasiadamente justo. É porque eu estou sem uma Bíblia aqui. Mas não sejas demasiadamente ímpio, porque morrerás antes do tempo. Não sejas demasiadamente justo. E aplica também uma consequência para aquele que quer ser demasiadamente justo. Nós temos que ser justos na medida certa, na medida de Cristo, e acreditar que a nossa justiça não é nossa. A justiça que nós temos, que nós recebemos, é uma justiça que nós recebemos pela graça. Aí você junta 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, versículo 21. Versículo 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 5, né? E Efésios, eu vi um dia desse o reverendo Nicodemos, da igreja presbiteriana, Augustus Nicodemos, pregando sobre Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, e passando por aquele versículo: pela graça sois salvos mediante a fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, porque todos nós somos criaturas suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Então não é obras primeiro, não é porque pelas obras nós adquirimos a fé, não, nós adquirimos a fé, e a fé nos capacita a manter obras justas diante de Deus. Então, meu irmão, não entre nessa coisa. Nós estamos passando por um período conturbado. E nós já passamos por períodos conturbados durante a história. Né? Você vai se lembrar da praga, da gripe espanhola, das guerras que houve na Europa, né? Da guerra dos 100 anos, da guerra dos 30 anos, da guerra das flores. Nós vamos lembrar de tudo isso, do feudalismo, da derrubada do Império Romano, né? Da derrocada do Império Bizantino. A derrocada do Império Romano marcou o período medieval da história, aonde nós tivemos, a partir daí, um Estado teocrático que matou, torturou dezenas de pessoas, tá certo? Então, eu vou parar por aqui, porque o vídeo já está longo, e logo eu estarei gravando outro vídeo aqui, se Deus quiser, amanhã, né? Essa coisa toda, porque, minha gente, eu tenho um problema de depressão, e essas coisas todas me deprimem, sério, me deprimem mesmo, me deixam deprimido, me deixam acabado, tá certo? Mas vamos lá, vamos orar. Eu creio, né? O Daniel Mastral gosta muito de falar do remanescente fiel. Esse remanescente fiel, Daniel Mastral, não são os evangélicos. Esse remanescente fiel, quando a Bíblia fala dele, trata-se dos judeus, aqueles que não, né, que vão aceitar, que vão crer no Messias. Esse é o remanescente fiel. Remanescente fiel não é a igreja é a igreja, tá bom? E a igreja, ela não é um pequeno número, apesar de a porta ser estreita, o caminho ser estreito e a porta também ser estreita, né? A igreja não é pequena, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja invisível, né? Ela é uma igreja que está espalhada no mundo todo, dentro de várias congregações e vários conceitos espirituais, de conceitos eclesiásticos. Então ninguém é dono da igreja de Jesus Cristo, e nenhuma igreja, né? O Augusto Nicodemos disse que uma igreja ela pode ser considerada seita quando ela diz que só através dela você pode ser salvo. Não. Olhe que já nos tempos de Jesus, não vou nem falar nos tempos dos apóstolos, mas nos tempos de Jesus já havia divisões. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós encontramos um homem que pregava a tua palavra e operava sinais, maravilhas, curava os enfermos, e nós o proibimos porque não nos seguia. Foi o que Jesus respondeu: não o proibais, porque não há ninguém que fale bem do reino de Deus, que fale bem de mim e logo em seguida pratique a iniquidade. Então vou ficando por aqui, minha gente. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos, que Deus tenha misericórdia do Brasil. Vamos orar para que a justiça seja feita. Eu tenho uma interpretação muito particular daquele versículo que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja bem, a mesma Bíblia que condena o ódio, a mesma Bíblia que diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, a ira não é um pecado. A ira que você tem é um instrumento de Deus para castigar aqueles que zombam da palavra de Deus. Quando você dobra os seus joelhos e ora, veja o livro dos Salmos, tá bom? Então, graça e paz a todos, que Deus nos abençoe. E como diz o falso profeta, né? Paragiando o falso profeta,
mas falando sério, de coração, falando com base na palavra de Deus. Deus abençoe o Brasil.